Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer o convite, a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, podermos compartilhar com os nossos irmãos algumas reflexões a partir de um tema, reconciliando consigo mesmo e com Deus. E gostaríamos brevemente lembrar a todos nós uma das mais belas parábolas de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, que talvez fosse mais bem intitulada se ela chamasse a parábola do filho pródigo e do filho egoísta, né? Já que Emmanuel, em uma das suas belíssimas páginas nos livros da série do Evangelho, ele nos lembra, no Pão Nosso, a presença desses dois filhos e que eles seriam, na realidade, a complementação de um e de outro, os mais expressivos atos da ingratidão humana. A parábola nos conta que em determinado momento o filho mais novo de um senhor veio até ele e pediu-lhe que ele, estando cansado de viver junto ao pai, junto ao seu lar, que ele queria que o pai lhe desse a sua parte da herança, para que ele pudesse sair pelo mundo e fazer o que ele bem entendesse. E narra-nos Jesus que assim foi feito da parte do pai. E aquele filho saiu pelo mundo e gastou tudo o que tinha com os prazeres, com as coisas que ele havia escolhido. Até que chegou um determinado momento em que ele não tinha mais nada nem para comer. E que para que ele pudesse se sustentar, ele comia da alimentação que era dada aos porcos. E, num determinado momento, vivendo aquela situação de degradação, ele se lembrou que até os servos do pai dele na casa tinham melhor condição do que ele naquele momento. E assim pensando, ele tomou uma decisão, que ele iria retornar à casa do pai, que ele procuraria o pai, lhe pediria perdão e pediria ao pai que o aceitasse do modo mais simples que fosse, mesmo que não fosse na condição que ele vivia até então, e ele partiu. E Jesus narra que, estando aquele jovem voltando para a casa do pai, o pai, vendo-o em caminho, correu até o filho, abraçou-o com felicidade, com carinho, e chamou os seus servos para que preparassem uma festa, porque aquele filho que ele considerava morto estava vivo e teria retornado à sua casa. Mandou matar um dos seus animais para que aquilo fosse servido para todas as pessoas ali presentes. Acontece que o outro filho, chegando à casa, às proximidades da casa, viu todo o alvoroço e chamou um dos empregados do pai e perguntou o que estava acontecendo.
e o funcionário narra o ocorrido, e ele se torna, naquele momento, entristecido e comenta, que o pai certamente não gostaria dele, porque ele viveu todos aqueles anos junto do pai, e em nenhum momento o pai fez qualquer tipo de festa para ele. Ele reclama disso com o pai, e o pai fala com ele, que ele estava com o pai todo o tempo, e que a nenhum momento o pai deixou de expressar a ele o amor que tinha. Essa parábola, ela fala imensamente da nossa postura na caminhada da vida. Ela nos convida a uma reflexão de onde nós estamos e o que nós estamos fazendo da nossa vida. Quando somos concitados a pensar da reconexão que nós precisamos fazer com Deus, muitas vezes as pessoas nos falam: mas eu não estou brigado com Deus. Eu aceito Deus na minha vida, eu acredito em Deus. E aí vem a pergunta: será que nós acreditamos verdadeiramente em Deus? Ou será que a nossa crença é só racional, é da boca para fora? Em determinado momento, retomando um texto do Velho Testamento, Jesus fala aos seus discípulos sobre crença e diz: crer em Deus, até os demônios creem e estremecem quando escutam-lhe o nome. Ou seja, ter racionalmente a ideia da existência de Deus não é de maneira nenhuma crer verdadeiramente em Deus. Quem acredita, acredita por inteiro. Quem acredita em Deus verdadeiramente, vive a sua lei. Ou como diz o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele busca domar as suas más inclinações todos os dias da vida. Quando eu, na minha caminhada, sabendo o que é certo, sabendo o que é preciso fazer, tendo ideia do caminho correto, não o faço, o que eu estou dizendo à vida é que eu não acredito em Deus. Que eu tenho a ideia que Ele existe, mas eu não acredito na sua lei. Eu não caminho de acordo com a necessidade da minha caminhada. Nós temos a mania de acreditar que se a gente parecer para o mundo que a gente é bom, que está solucionado a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Se as pessoas que estão ao nosso redor, que nos interessam, acharem que nós somos pessoas de bem, mesmo que na intimidade isso não for realidade, que aí está tudo feito. E diante da lei eterna, isto não basta. Nós somos criaturas especializadas em apontar o dedo para o defeito do mundo, das pessoas que estão ao nosso lado. Nós somos, a nossa régua para medir os defeitos das pessoas, ela é ótima, Muitos de nós caminhamos na vida de acordo com aquele jovem, que a primeira coisa que ele faz de complicado, que ele pede herança,
Não existe herança de vivo, né? A gente, às vezes, fala isso, mas quanta gente no mundo quer herança de vivo, né? Quantos nós dividimos a herança das pessoas que são mais velhas na nossa vida, antes delas morrerem? Ó, quando fulano falecer, isso aqui é dele, isso aqui é aqui. A gente vive dividindo as coisas que não são nossas, né? E Emmanuel nos disse, né, que a ingratidão daquele homem é porque indiretamente ele queria a morte do pai. Quando eu penso no que eu posso receber do outro, eu estou falando do meu egoísmo, daquilo que eu quero, daquilo que eu penso na minha vida. Quantos de nós só quer receber da vida? Quantos de nós procuramos uma igreja, uma casa espírita, um templo religioso qualquer, só na hora que a dor bate na nossa vida? A hora que a dor acaba, a gente não aparece mais, a gente não faz mais. E se a gente frequenta e de repente a dor nos visita, a gente reclama que Deus não está cuidando da gente, e a gente abandona o trabalho, a tarefa, aonde nós deveríamos estar trabalhando. Por quê? Porque muitos de nós vêm a um lugar como esse, não é para louvar, não é para glorificar a Deus. A gente vem aqui como um mendigo eterno só para pedir. E se a gente não for satisfeito, a gente não fica, porque a gente só quer receber. O que a gente dá verdadeiramente à vida? O que a gente se propõe a fazer para ajudar? Nós somos como esse jovem que quer receber para viver o prazer da vida. Só que prazer acaba. E as posses materiais, para a nossa felicidade, elas mudam de mão. Porque é assim que a vida caminha. É desse jeito que as coisas podem se realizar. E quando a gente vê, nós estamos naquela condição do jovem, em que a nossa vida está difícil, nós estamos com doenças graves, crônicas, com dificuldades financeiras imensas, com problemas de relacionamento imenso, em situações complicadíssimas do ponto de vista social, né? E a gente acha que é o mundo que é o nosso problema, que é as coisas do lado de fora que são os problemas da nossa vida. E é assim que a gente vive. Eu sou infeliz porque minha mãe não gosta de mim, porque meu pai bebe, porque minha mulher me traiu, porque meu marido é assim, porque meu filho é assado, porque o governo é assim, o patrão. A gente não é infeliz porque nós não construímos a nossa felicidade. Até porque a gente não gosta de ouvir isso, que a nossa vida, a nossa alegria, a nossa saúde, tudo na nossa vida depende de nós. Não está na mão de ninguém, de ninguém. Ah, mas Jesus não pode fazer nada. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Mas Deus pode mudar? Não muda, não existe milagre. A lei está pronta. Ou eu vivo a lei, ou eu não vou viver a lei. Nós vivemos hoje, muita gente reclamando, né, da colocação, da postura da nossa juventude. A nossa juventude, ela é hoje fruto da irresponsabilidade dos seus pais, né? Porque a partir da década de 60 foi criado um monte de ideia aí absurda que filho não pode ter o limite que precisa, que filho pode fazer o que quer, ele tem que crescer. Agora os filhos estão fazendo o que quer e os pais estão reclamando. Reclamar de quê? Foi isso que você escolheu para fazer na vida. Eu não estou dizendo que ninguém tem que apanhar, nada disso. Mas aonde que está o limite? E aonde que está o meu exemplo? Né? Como é que filho vai dar certo se ele é criado
por uma pessoa que é paga e que tem que fazer muita coisa e às vezes não está interessado em cuidar do seu filho, ou ele é criado pela babá complicada, que antigamente só era televisão e agora é o computador. Como é que ele vai aprender alguma coisa diferente? Então, é esse lugar que a gente escolhe na vida, né? Nós estamos, a cada momento, recebendo aquilo que a gente plantou. E a gente não quer fazer o movimento que o filho pródigo fez. Primeiro, de reconhecer a sua pequenez. Reconhecer que ele estava totalmente errado. Que ele estava numa condição de imenso sofrimento por sua própria escolha. Nenhum de nós está vivendo nenhum tipo de sofrimento gratuitamente, porque Deus não joga desgraça em cima de ninguém. Somos nós que construímos a nossa infelicidade. Se não foi nessa, foi em outra vida, foi em outro momento, foi na postura que nós fomos construindo nas nossas encarnações. E ele não reconheceu só a sua pequenez. Ele reconheceu que aquele que caminha com Deus tem melhores condições do que ele tinha, porque nós sabemos que o pai da parábola representa o Criador. Então eu tenho que me erguer e caminhar de volta. E esse caminhar de volta, ele envolve não só o arrependimento pelo que eu fiz. Porque arrependimento, ele envolve dois momentos na vida. Primeiro é a constatação do erro. Segundo é a reparação do erro. E é por isso que esse momento que nós passamos na nossa evolução espiritual, ele chama, mundo de provas e expiações. Provas porque nós somos testados, A vida nos dá coisas para a gente aprender. Expiações porque nós estamos reparando aquilo que a gente não fez certo ontem. Seja esse ontem, o ontem mesmo, ou séculos, milênios. Deus não está aí para o castigo. A parábola é linda, no meio do caminho, ele vem até nós. Somos nós que desconectamos de Deus, não é Deus que desconectou de nós. Fomos nós que abandonamos a fonte de amor que Deus nos dá. Não é Deus que nos abandonou e tirou-nos a fonte do amor. E ele recebe o filho com carinho, com abraço, com cuidado. Mas isso exige de nós uma atitude integral. Tem muita gente que faz papel de cristão na casa espírita, Com os companheiros da doutrina, trata bem, faz as coisas, mostra coisas. O cara pisa no seu calo do pé direito, diz, não tem problema não, precisa evoluir, está doendo. Mas é que eu tenho um calo aqui do pé esquerdo, você podia pisar nele para ver se é o melhor. Se um filho pisar no seu calo direito em casa, você mete 5 dedos na cara dele, xinga que ele é burro, que ele não entendeu. O que adianta isso? O que vale isso? Aonde está o meu cristianismo nesse lugar? O que adianta eu vir a uma casa espírita, eu tomar passe, tomar água fluidificada, e a primeira coisa que eu faço na rua é encontrar com um amigo e falar mal do vizinho? O que resolve disso? Olha, se vocês querem ver se vocês servem para alguma coisa, é só procurar parente, Não tem melhor. Não, e tem um parente melhor que aqui que muita gente tem, que chama filho.
pergunta o que ele acha de você e ouve com cuidado. Porque pode ter até um exagero, mas não deve ter mentira, não. Então, nós temos que pensar aonde que nós estamos. O que nós estamos fazendo? O que eu faço quando eu digo que eu quero ser feliz? Porque tem uma turma que não é como o filho pródigo, que foi lá, jogou fora, mas é aquele indivíduo que, como outro filho, é egoísta. Porque ele não sabe viver a alegria do outro, a felicidade do outro, nem a alegria do pai por receber o irmão de volta. Porque muitos de nós vivemos nesse lugar. Porque o lugar do primeiro é o lugar da insensatez, da imaturidade, da rebeldia. O segundo é o lugar do egoísmo e da inveja. Inveja é uma coisa muito pesada. Há uma lenda árabe que fala profundamente sobre inveja e que diz o seguinte, que um homem estava andando à beira do mar e encontrou uma lâmpada mágica e ele esfregou e saiu um gênio e o gênio disse, o senhor agora é meu amo. Tudo que o Senhor me pedir, eu te darei. E quando o gênio falou isso, ele começou a pensar em casas bonitas em vários lugares do mundo, carro, avião, navios, mulheres, dinheiro, prazer. Ele foi pensando aquilo. De repente o gênio falou, Senhor, eu esqueci de te dizer uma coisa, mas eu achei que isso era de menos importância. Tudo que o Senhor me pedir, eu te darei, e darei em dobro ao teu maior inimigo. Conta a lenda que ele, então, se fechou, ficou parado, fechado nele durante muito tempo, até que o gênio virou, Senhor, o Senhor não me pediu nada até agora. Ele virou, sim, porque só agora eu sei o que quero. E o gênio, o que o Senhor quer? Que me fure um dos olhos. Isso é inveja. Quando eu não dou conta de, mesmo sendo feliz, que o outro do meu lado seja feliz. E quantos de nós não dá conta da felicidade do nosso irmão? Quantos casais terminam o casamento porque um tem sucesso e o outro não dá conta de viver com o sucesso do parceiro? Quantos irmãos se tornam inimigos pelo sucesso de um irmão? Quantas vezes a gente abandona uma relação com alguém porque ele teve sucesso? Isso é inveja, que é o lugar do outro, que é o lugar do outro filho, que não deu conta nem da felicidade do pai, que era uma prova de gratidão, e nem com a felicidade do irmão de se arrepender e caminhar de uma forma diferente. Nós precisamos fazer um novo caminho. Se a gente acha que a gente está por cima, né, da carne seca, como se diz em Minas Gerais, isso não é verdade, não. Nenhum de nós está nessa terra porque nós somos bons. E os pequenos movimentos que a gente anda fazendo, eles são pequenos movimentos diante da luta que nós precisamos na vida. Nós precisamos sair desse lugar que muitos de nós escolheu de fingir para o mundo que é bom, para se tornar bom. E se a gente não fizer esse esforço, nós podemos passar o dia inteiro lendo, podemos fazer 500 campanhas do quilo, podemos servir sopa para quem for, podemos dirigir casa espírita, podemos fazer palestra para o mundo inteiro, que nós vamos chegar do lado de lá, e a luzinha que a gente esperava não vai acontecer. É igual no livro Voltei, que conta a vida de um dos médiuns mais importantes, que foi
o Frederico Figner, né, contando a história dele, que ele achava que ia chegar no mundo espiritual bem, e que ele chegou lá e ele ficou envergonhado com a situação dele. E é muito importante a gente falar, porque esse espírito na terra, ele foi, né, o mensageiro, muitas vezes, do espírito Ismael, de Allan Kardec, de Leon Denis, através da sua mediunidade. E ele, né, teve a decepção de se ver numa condição errônea, né, quando chegou no mundo espiritual. Então, o convite da parábola é um convite de reconexão. É um convite que nós precisamos entender que a única forma de ter saúde verdadeira, não é saúde do corpo, é saúde da alma. Que a única forma da gente ser feliz, da única forma de alcançar o reino dos céus, porque isso aqui, todas essas três palavras são sinônimos na caminhada da nossa evolução, é cumprindo verdadeiramente a lei. Só é saudável a criatura que um dia, com a consciência reta e tranquila, possa repetir as palavras de Jesus em um dos seus sermões, ao dizer: eu e o Pai somos um. Não porque ele fosse Deus, mas porque a sua ação na vida é como se fosse o próprio Deus agindo no caminhar da vida. Que nós possamos sair daqui nessa manhã pensando em que lugar que nós estamos, em que posição que nós estamos. Será que nós estamos na posição de pedintes? Será que nós estamos na posição de quem perdeu tudo porque não teve o cuidado com a vida? Será que nós já estamos na condição de quem está vendo a nossa miséria interna, precisando de ter coragem, levantar e caminhar de volta? Será que a gente já está se encontrando com o Pai? Ou será que a gente está criticando Deus porque cuida de A, B, C, D e não cuida de mim do jeito que eu quero? Que nós possamos aproveitar para pensar nisso. Os tempos estão curtos. E quando eu falo que os tempos estão curtos, eu não estou falando profeticamente. Eu estou falando de uma condição real dos nossos espíritos. Há milênios nós andamos na terra de um lado para o outro, fingindo que acreditamos e não vivendo o que acreditamos. Está na hora de mudar. Porque se não mudar, a gente não sabe quando será a próxima chance da nossa caminhada, da nossa mudança, da nossa transformação. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.